Olá! A pandemia da Covid-19 abalou as finanças de todo mundo. No setor público, as receitas que pagam os serviços prestados pelo Estado tiveram queda vertiginosa nos primeiros meses do ano, ao mesmo tempo em que as despesas aumentaram com a necessidade de socorro às vítimas do coronavírus. Nesta agenda, vamos avaliar as contas dos estados em 2020 e as expectativas para 2021. Quem conversa conosco é Eduardo Reis Araújo, consultor do Tesouro do Espírito Santo e membro do Conselho Federal de Economia. Eduardo, muito bem-vindo à Agenda Econômica, agradeço a sua presença aqui nessa conversa com a gente. Olá, Antônia Márcia, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite e pela participação. Espero poder contribuir aí esclarecendo um pouco sobre a situação das finanças estaduais. Eduardo, eu comecei falando da questão da arrecadação do Estado como um todo, e aí a gente tem o Estado brasileiro, mas a gente tem os Estados, unidade da Federação, onde entra o Distrito Federal também, que obviamente não é um Estado, mas é unidade da Federação. Então, a gente vai falar especificamente dessa questão dos Estados. Que, como todo mundo, quer dizer, certamente tiveram uma queda muito grande de arrecadação, porque a principal arrecadação é ICMS é comércio, as pessoas pararam de comprar. Eu queria que você falasse um pouco qual foi o tamanho desse rombo aí nas contas estaduais, o que ele representa. Então, Márcia, nós tivemos ao longo de 2020, né, uma situação bem difícil. Na verdade, nos primeiros meses da pandemia, até o primeiro semestre, essas quedas de arrecadação, elas representaram aí perdas significativas. Acreditava-se que a gente encerraria o ano de 2020 com uma situação até pior do que o que a gente observou. Na verdade, no segundo semestre, os estados contaram com tanto uma parte das transferências que foram feitas pelo governo federal, por uma questão de leis que foram definidas para poder complementar a arrecadação dos estados, como também a suspensão do pagamento de dívidas. Então, isso teve um efeito direto e positivo na arrecadação dos entes. E, por outro lado, a gente teve também, contou também com recursos indiretos, porque o governo federal, ao longo de 2020, ele aplicou algo em torno de 360 bilhões de reais em auxílios que foram transferidos para as famílias, que seja o Corona Voucher, né, o chamado auxílio para R$600 para as famílias no início, como também recursos que foram passados para a preservação de emprego e renda de empresas, que indiretamente acabaram permitindo que houvesse uma ampliação do faturamento e do funcionamento da atividade econômica, e isso, naturalmente, como os estados eles têm uma arrecadação muito correlacionada com o comércio, através do ICMS, então isso também contribuiu, de maneira que nós chegamos ao final de 2020 com a situação, de uma maneira geral, quando a gente compara a arrecadação desse ano em relação ao ano passado, já se tem, mesmo sem os recursos do governo federal, um equilíbrio dessas receitas, né? Então já se retomou o patamar de receitas do ano passado, e se for incluir também os recursos que foram repassados pelo governo federal, as transferências da Lei Complementar 173, esses números chegam a algo em torno de 15% a 16% da informação mais recente que se tem. Eu queria aproveitar, Eduardo, para mostrar um gráfico que a gente montou, na verdade, um gráfico que a gente fez a partir de trabalhos da IFE, que é a Instituição Fiscal Independente do Senado, e eles fizeram, em outubro, eles lançaram um relatório exatamente sobre essa questão, e eles apresentaram um gráfico bem interessante, que é exatamente o que eu vou pedir para o Mozart colocar aí na tela para a gente, dividir a tela conosco, que é exatamente essa linha rosa aí, mostra, na verdade, está trocado aqui, não está certo. A legenda está trocada, mas tudo bem. A gente coloca aqui, essa linha branca é o auxílio, todos os auxílios que o governo federal repassou, e aqui tem tanto
Tem tanto na questão da renda básica emergencial, quanto naqueles outros, nas leis que foram de transferências, né, feitas pela União para os estados, para cobrir um pouco o déficit do Fundo de Participação dos Estados, né, porque caiu a transferência do Fundo de Participação dos Estados por conta da queda da arrecadação da União também. Então, eles fizeram duas leis para fazer esse repasse excepcional. Então, essa linha branca é o valor desses auxílios, vamos chamar de uma forma ampla, porque não é só a renda emergencial, tem a renda emergencial, mas tem os repasses. E a linha rosa na verdade, que a variação de receita, e a gente percebe claramente, né? O fechamento dos comércios que começou em março, e aí a gente tem aqui em abril, já vinha em queda, essa queda tremenda em maio, que foi realmente abril e maio foram os 2 piores meses, e quando começam os repasses do governo federal, a gente tem esse aumento da receita, né? Começa a variar a receita, e ele cresce, embora o repasse da União seja constante, o aumento da receita, ele vai crescendo, ele segue crescendo. É exatamente isso. Quando chega no mês de outubro, esses valores eles chegam a um patamar em torno de 15% quando a gente compara a arrecadação do ano do mês de outubro em comparação ao ano passado, o que significa aí um cenário, né, de completa reversão. Há, de certa maneira, também, Antônia, dúvidas com relação à continuidade desse processo, porque a gente tem no próximo ano o fim, né, seja do auxílio emergencial do governo federal, da forma como ele foi concebido inicialmente, seja também a própria complementação da arrecadação dos entes públicos, né? E então isso também traz um certo desafio, né? Porque a gente tem ainda alguns meses ao longo de 2021 para que se tenha uma retomada da atividade econômica, com riscos, em alguns casos, de aumento do número de pessoas, de infecções, né, que no caso vem trazendo uma discussão se nós teremos ou não uma segunda onda da pandemia, que poderia causar uma dificuldade para que as atividades econômicas funcionem ou não funcionem nesse primeiro semestre de 2021. Então, a gente tem, de um certo lado, uma situação de finanças públicas dos estados, quando a gente pensa do ponto de vista das receitas, não se tem uma clareza tão grande se a gente vai continuar nesse processo vertiginoso, até porque a gente não sabe também se a atividade econômica ela continua tendo essa resposta, e também porque isso também fica muito amarrado ao processo de imunização coletiva da população, né? Como é que vai ser feito o processo de vacinação da população, quão eficiente vai ser a coordenação desses programas, para que a gente consiga ter uma retomada mais sustentável da economia e, de certa forma, que isso possa refletir na recuperação das receitas estaduais. Eduardo, a gente tem até a partir exatamente desse ponto de receita que você colocou, das receitas estaduais, da recuperação com o ICMS, eu gostaria de apresentar aqui um outro gráfico que a gente fez a partir dos dados da Cielo, que sempre divulga, na verdade, eles divulgam essas informações periodicamente, e esses dados da Cielo também são de outubro, que é exatamente essa recuperação do varejo que você se referia, e que é a principal fonte de renda dos estados, né? É algo em torno de 80% a arrecadação de ICMS, como se a gente pegar como montante da arrecadação dos estados, é isso? Tem um peso, varia um pouco de estado para estado, que tem estados que dependem mais de transferências do governo federal, né? Veja o caso, por exemplo, de Amazonas ou os estados mais do norte, que tem uma grande dependência das transferências do governo federal,
mas tem estados como São Paulo que essa arrecadação ela tem uma participação muito grande. Esses indicadores que você apresenta nesse gráfico, Antônia, são muito interessantes porque eles mostram um retrato muito claro, né, de como é que vem sendo o processo de retomada da atividade econômica. Eu confesso que eu era uma das pessoas céticas quando se falava que a gente teria ou não uma recuperação em V da economia, mas quando a gente olha do ponto de vista das vendas, a gente vê que, de uma maneira geral, quando se olha para varejo, a gente já conseguiu, para muitas atividades, ter vamos dizer assim, esse processo de recuperação das vendas quando a gente compara o ano de 2020 em relação a 2019. Agora, é interessante notar também, quando você olha para essa parte do gráfico em rosa, que se refere aos serviços, que é a curva que está mais embaixo aí na comparação que você trouxe da Cielo, você percebe que lá em abril, esse setor teve perdas aí de quase 80%, quando a gente vê as vendas que estavam sendo feitas pelos serviços em relação ao ano anterior. E é um setor que, por mais que tenha melhorado, ainda em outubro tinha um desempenho 32% abaixo do que se tinha em 2019. Então, o que isso nos permite dizer? Nos permite dizer que, sim, nós já tivemos uma retomada das atividades econômicas com a volta, em alguns casos, de receitas em comparação ao ano passado, mas existem setores econômicos que essa recuperação ainda não aconteceu, e esses setores são aqueles considerados, às vezes, não essenciais, mas aqueles relacionados, por exemplo, à atividade turística, empresas de transporte, serviços de hospedagem, tudo aquilo que a gente, vamos dizer assim, enquanto consumidores, não estamos utilizando, né, adequadamente. Então, são setores que estão sofrendo mais, que sofreram mais, que estão sofrendo mais e que, portanto, vão demorar mais a se recuperar. É uma coisa interessante que a gente vê nesse gráfico, eu vou pedir o Mozart para colocar ele de novo aí, dividindo a tela com a gente, é que essa questão dos bens não duráveis, que isso aqui a gente pode até dizer que é basicamente alimentos e manutenção, né? Teve uma queda, mas ele meio que se manteve ali ao redor do eixo com pouca diferença. As pessoas pararam repetidamente, depois aqui na medida em que foi entrando, e aí aqui a gente fala da renda emergencial diretamente, na medida que ela foi entrando, as pessoas voltaram ao seu consumo ali do arroz com feijão básico, mantiveram isso. E, de certa forma, investiram em bens não duráveis, que é aquela coisa de uma melhoradinha para casa, um eletrodoméstico, uma coisa pequena, e que levantou o varejo, mas ainda não compraram serviços, né? E aí, exatamente. E você vai perceber, por exemplo, que em materiais de construção civil, o desempenho está fantástico, algo em torno de 30% já em outubro, maior do que se tinha em relação ao ano passado. Quer dizer que é exatamente isso, né? As pessoas tiveram também uma mudança aí de hábitos, né? Passaram a consumir mais alimentos, né? Teve um crescimento significativo, que inclusive foi até um problema quando a gente pensa do ponto de vista da elevação de preços, né? Porque preços de alimentos foram os itens também que acabaram afetando mais também as famílias aí ao longo de 2020, mas isso também aí traz um pouco de um retrato de que a recuperação econômica ela aconteceu, mas aconteceu de uma forma desigual. E há uma grande preocupação, porque setor de serviços é setor que emprega muitas pessoas, e se você for olhar os números de desemprego, talvez aí você consiga entender um pouco por que, apesar dessa recuperação de vendas, de receitas do setor público, né, você, de um outro lado, convive com aumento de desemprego que chegou aí à série histórica mais alta, algo em torno de 14%, 15%. Então, é sinal de que nós ainda temos grandes desafios aí para poder superar em 2021.
Onde a gente não teve problemas de desemprego foi no setor público, exatamente no setor público, que, de certa forma, esses servidores públicos continuaram recebendo, continuaram consumindo, mantém aí também um pouco esse consumo, mantém um pouco essa economia girando aí, né? Ou seja, é o Estado mantendo de verdade a economia, tanto pelos auxílios para a iniciativa privada, quanto a manutenção do seu pessoal, que pode continuar consumindo. Como é que você vê essa questão das contas dos estados, né, da despesa de pessoal, por exemplo, dos estados, interferindo aí nessa conta final, no conjunto da Estado? Eu queria mostrar, trazer para a gente, até para ilustrar um pouco essa nossa conversa, um gráfico que a gente tem que é do Tesouro Nacional. Embora esses dados aqui sejam dados de 2019, que foram liberados em agosto desse ano, porque o Tesouro faz exatamente isso. Em agosto do ano, ele consolida e apresenta, divulga os dados do ano anterior. Então, isso aqui são dados de 2019, né? Só para a gente ter bem claro isso em mente, que isso aqui é a relação da despesa de pessoal dentro da despesa primária dos estados. E é uma relação alta, né? Antônio, acho que você traz aí um ponto extremamente importante, porque quando a gente, enquanto cidadão, a gente olha para finanças públicas de estados, governo federal e município, a gente está, às vezes, muito interessado em como é que esse setor público ele vai conseguir transformar a realidade, que seja fazendo uma melhoria, um investimento. E o que esses números que você traz, eles mostram? Eles mostram que há um grande comprometimento das receitas, né, vamos dizer, do orçamento público de estados com as despesas de pessoal. Veja o caso de Amapá, do Acre, que estão com algo em torno de 65% de comprometimento vamos dizer assim, de todo o conjunto de despesas primárias em relação ao gasto com o pessoal. Se você incluir, considerar que tem despesas de custeio ali da máquina administrativa, que chegam a algo em torno de 30%, 35%, você vai perceber que no Brasil hoje só investe algo em torno de 4%. Então a gente tem uma grande dificuldade, porque essa despesa de pessoal é uma despesa que você não consegue, tem uma grande rigidez para reduzir, né? Você não consegue demitir um servidor com um vínculo estatutário, né? Pela legislação atual. Então, o processo, às vezes, de controle desses gastos, eles muitas vezes ocorrem através de medidas como a que foi feita esse ano. O governo federal, por exemplo, exigiu que, ao transferir recursos para os estados, que os estados não aumentassem salários dos servidores. Então, como há um efeito, às vezes, de inflação que faz a arrecadação, a parte da receita subir, então esse acaba sendo um dos instrumentos que os governadores têm para poder conseguir fazer o equilíbrio fiscal, que é você tentar usar de algumas regras para poder manter os salários fixos e, dessa forma, e às vezes por força, né, de algumas medidas que são adotadas do âmbito federal, isso acaba trazendo um equilíbrio das contas públicas. Eduardo, você é um consultor do Tesouro do Espírito Santo. O Espírito Santo, a gente pode ver no gráfico, vou pedir o Mozart para dividir a tela aí para a gente mostrar o gráfico novamente, é o estado que tem o menor percentual da despesa de pessoal dentro das despesas primárias, né? Ele ocupa aí um pouquinho acima de 40%, tá meio que junto com São Paulo, está abaixo de São Paulo, inclusive. Como é que vocês fazem aí para prestar os serviços? A gente sabe que o Espírito Santo teve problemas graves na área de segurança aí nos últimos anos. Eu queria que você explicasse como é que vocês estão fazendo para reduzir essa despesa de pessoal dentro, ou se não estão reduzindo, se estão mantendo baixo, ou como é que é? O que vocês estão fazendo para ela não ser tão grande aí dentro da despesa primária? Uma das coisas que, logo que a gente teve também essa reforma da Previdência, o Espírito Santo foi um dos primeiros estados a conseguir adequar, porque você tem também tanto despesa com pessoal ativo, mas tem também a despesa de inativo. E isso, às vezes, consome também uma parte do orçamento muito grande do Tesouro
estaduais, porque tem que fazer a transferência desses recursos para poder complementar o pagamento dos inativos. Então, nem todos os estados ainda adaptaram a essas regras de reformas previdenciárias. O Espírito Santo já fez esse dever de caso mais recente. Gestões anteriores trabalharam justamente com esse pilar que eu te falei, que é esse princípio de adotar medidas para poder fazer o controle da despesa de pessoal com base em manutenção vamos dizer assim, da folha salarial, né? Então, esse é um processo que traz um custo político muito grande para os gestores públicos. Então, governadores, quando entram com essa proposta de não conceder reajuste para servidores, olha que eu sou servidor também, estou falando aqui, é algo difícil, mas a gente precisa também entender que a gente está vivendo num país com um nível de desigualdade social muito grande. A gente tem diversas frentes que estão sendo feitas hoje para poder combater alguns absurdos em relação a essa questão da folha de pessoal. Tem uma pauta muito importante, por exemplo, que está sendo tocada pelo Centro de Liderança Pública, no movimento chamado Unidos pelo Brasil, do qual eu também faço parte, que é a questão dos supersalários, né? Porque tem, por exemplo, no caso do Poder Judiciário, a gente tem despesas que foram pagas acima do que se deveria considerar como penduricários, né, de salários, por exemplo, de magistrados, que se a gente somar de 2017 para cá, dá algo em torno de 12 bilhões de reais com esses gastos adicionais. Vamos pegar, deixa eu te interromper um pouquinho, vamos pegar uns dados que o IBGE divulgou no começo de dezembro, especificamente no dia 2 de dezembro, divulgou um balanço geral aí dos estados desse ano e mostrou uma coisa interessante, que o número de pessoas ocupadas na administração pública, direta e indireta, caiu 4,6% em 2019, em comparativo a 2018. Né? Só para a gente ilustrar um pouquinho essa questão que você está falando, da necessidade aí de controle da folha. Mas eu queria passar para um outro ponto para a gente aproveitar o tempo que a gente ainda tem, que é a questão da relação dívida com a receita, né? Que pega, pessoal, que pega tudo isso aí que você está falando e essa necessidade de controle aí de supersalários, de um controle mais preciso do funcionamento da máquina pública. E aí a gente tem aqui, nessa relação dívida-receita, o Estado do Rio de Janeiro, que já é quase que nos últimos 10, 15 anos aí está à frente nessa questão aí de uma dívida maior do que o que arrecada, apesar de ter royalties do petróleo, apesar de ser o estado que mais recebe com isso. O Rio Grande do Sul, que está ali zerado, quer dizer, gasta tudo o que arrecada. São Paulo, eu peguei alguns estados que são mais ou menos icônicos, né? Mas não está ninguém muito, muito bem, né? E aí você traz, Antônia, você traz um indicador talvez mais importante que consolida, né? Quando a gente compara a situação de receitas e despesas, a gente está sempre tirando uma fotografia, vamos dizer assim, do momento, né? Mas se a gente quiser saber exatamente como é que isso tem ficado ao longo do tempo, a gente vai olhar a relação do endividamento e esses indicadores que você mostra, por exemplo, trazem uma noção de que, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, ele teria que, quer dizer, mais do que o dobro, né? Quase que o triplo aí do que ele recebe, né? Em termos de receitas ao longo de um ano, para poder, às vezes, quitar as suas dívidas, né? Ele teria que ficar aí, talvez, 3 mandatos para poder quitar todo o estoque de endividamento, enquanto tem outros estados que têm um nível de endividamento mais baixo. Essa questão do endividamento, ela preocupa, como às vezes a gente pensa no orçamento de famílias, né? De uma pessoa que está endividada, porque o serviço da dívida, né? O quanto que o Estado paga de juros, ele é um recurso que acaba consumindo também um dinheiro que poderia ser aplicado para fazer investimento ou para fazer uma política pública de uma maneira geral. Então, por isso que é importante ter esse controle do endividamento. E esses números mostram que, no caso do Rio de Janeiro, certamente há uma dificuldade lá, inclusive para poder fazer o pagamento da folha, né? Rio Grande do Sul. Eduardo, só para esclarecer uma coisa nessa arte, que o vermelho é o dado de 2018 e o rosa é o dado de 2019.
Ou seja, além do Rio de Janeiro ter extrapolado muito a sua capacidade de arrecadação com o pagamento, ele ainda cresceu em 2019 com relação a 2018. Rio Grande do Sul manteve mais, São Paulo caiu um pouquinho, Bahia caiu um pouquinho, Tocantins também cresceu. Então, Rio de Janeiro e Tocantins estão os mais desequilibrados, embora Tocantins tenha um nível de endividamento muito menor, né, de relação da dívida com relação à receita, muito menor do que o Rio já está num descontrole muito grande mesmo, mas o Tocantins também cresceu, né? Exatamente. Então, você tem essa preocupação aí de se fazer o controle, porque naturalmente o caminho mais fácil de se endividar, às vezes, para poder fazer um investimento, porque quando a gente mostrou os números da despesa de pessoal, a gente viu que o espaço fiscal que estados têm hoje para poder investir com recurso próprio é muito pequeno. Mas se a gente conseguir avançar com a melhoria da qualidade dos gastos públicos, é possível que a gente consiga avançar um pouco mais e ter condições, às vezes, do Estado ter que usar dos seus próprios recursos, sem ter que recorrer a empréstimos, e, com isso, melhorar com relação a esses números de endividamento. Eduardo, como consultor do Tesouro do Espírito Santo, você quer dar uma sugestão para os governadores dos outros estados de como melhorar aí essa questão do endividamento para a gente fechar? Sim, eu acho que tem pautas que estão muito importantes no Congresso. Eu acho que os governadores, de uma maneira geral, deveriam ficar atentos na chamada PEC do Pacto Federativo, que traz aí um grande instrumento que é para esses estados que estão em emergência fiscal, a possibilidade de manter o controle da despesa de folha de pessoal, que nós falamos que é a maior despesa, utilizando esse mesmo instrumento, né, de manter os salários, ou em alguns casos até trazer a redução de jornada com redução de salário. Eu sei que são pautas polêmicas, são difíceis de ser, às vezes, administradas por conta da popularidade do próprio gestor no seu estado, mas que se conseguisse aprovar isso em nível Brasil e o Estado só tivesse que cumprir essas regras, isso traria uma grande facilidade para poder controlar e ter um equilíbrio fiscal. Atenção à despesa de folha, eu diria que é o principal item que o gestor público estadual hoje tem que ter quando vai assumir aí alguém como secretário de Finanças estadual. Lógico que também há coisas que podem ser feitas do lado da receita, né? Por exemplo, investir numa boa política econômica para fazer a economia do Estado crescer é uma forma também de você ter um ganho indireto com o aumento de arrecadação, né? Descobrir a vocação econômica do Estado e fazer a economia crescer nesse processo de saída que nós estamos tendo dessa grande pandemia do coronavírus é também uma forma inteligente de você conseguir ampliar a arrecadação, talvez revendo um pouco a questão dos incentivos de renúncia fiscal, tentando criar regras mais objetivas para poder avaliar os setores que vão ser ou não contemplados com essas receitas, e do lado da despesa ter uma atenção em programas que possam melhorar a qualidade do gasto público. Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui na Agenda Econômica. Vamos torcer que em 2021 os estados consigam se concentrar um pouco aí nesse equilíbrio das contas e os prefeitos também que estão chegando, né, fiquem de olho aí nas contas dos seus municípios, das suas administrações. Muito obrigada a você. Muito obrigado, Antônia. Um grande abraço. Um abraço e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever esse programa, indicar para alguém, ele já está lá nas redes sociais, está lá no canal da TV Senado no YouTube, que é o youtube.com/TV Senado. Também está no site da TV Senado, que é senado.leg.br/TV Senado. E está nas redes sociais, a gente está no Facebook, está no Instagram, o Senado está aí nas redes, você pode nos encontrar por lá. Muito obrigada. Se quiser falar com a gente, mande sua mensagem para agendaeconômica@senado.leg.br. Muito obrigada e até a próxima agenda.